Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria plana e nós vamos falar um pouquinho sobre circunferência ou círculo. Bem, o que é círculo, o que é circunferência? Será que tem alguma diferença? Então vamos lá. Circunferência na realidade é essa linha vermelha que está aqui. Ela nada mais é do que o chamado perímetro da circunferência, que a gente mede, tá, através dessa formulazinha aqui. O comprimento é 2πr. Tá? Então, na realidade, é essa linha. Se eu pegasse e cortasse uma tesourinha, certo? Essa linha a gente teria o chamado perímetro, que é o comprimento da circunferência, que nada mais é do que a própria circunferência, ok? Beleza. Dentro da circunferência nós temos o círculo, ou seja, o círculo é essa região interna que a gente pode calcular a área. Então a área do círculo é calculada por πr². Mas de onde vem então essa origem? Qual é a origem dessas duas formulazinhas aqui? Gente, é simples entender. Essa palavra π aqui, né, ela teria um significado importante relacionado com a circunferência, só com ela. Porque esse π aqui representa um número irracional, que é o famoso 13,14, 15, etc. Só que o que acontece? Da onde vem esse π? Né? A gente fala sempre quando a gente escrever, ou melhor, quando a gente falar sobre o tal do π, tem que estar vinculado à palavra radiano. E radiano é rádios, que significa raio. Ou seja, vejam só, se eu pegar um raio, o que seria um raio aqui, gente? O raio é a metade do diâmetro. O diâmetro é essa linha que passa aqui no centro, tá? Ela passa pelo centro e incorpora dois raios. Então se eu fizer um prosseguimento aqui, ó, se eu fizer um segmento do centro até aqui eu tenho um raio, do centro para cá eu tenho outro raio, ou seja, o diâmetro são dois raios, né? Beleza, então imaginem vocês agora que se eu pegar e caminhar aqui, ó, nessa circunferência, exatamente a medida de um raio aqui, ó, eu caminho um raio, tá? Aí eu vou ter que caminhar mais um pouquinho, vou ter outro raio, mais um pouquinho outro raio. Quando eu chegar exatamente aqui, gente, eu vou ter 3,14, 15 raios aproximadamente. Ou seja, uma circunferência completa são 6,28 raios de volta, tá, gente? Então nós temos 6, se a gente caminhar por aqui, ó, nós vamos ter que andar 6,28 vezes aquele valor do raio, tá? E esse número 3,14 nós chamamos de π, tá, gente? Na realidade, então, é 6,28 raios, é por isso que então, a formulazinha do comprimento é 6,28 raios, ou seja, 2πr. E esse π, ele vem apenas para nos facilitar a nossa vida. A gente, em vez de estar escrevendo esse número irracional, né, toda vez que a gente vai calcular o comprimento dessa corda, nós simplesmente colocamos a letrinha π e fica indicado, né? A área, na realidade, a gente acredita que a área vem, essa é a fórmula da área, mas não é bem assim, gente. A fórmula da área tem uma origem. E a área, gente, ó, só vou colocar aqui depois eu apago. A área é o comprimento vezes o raio dividido por 2. Tá, gente? Então vocês vão ver como é importante essa formulazinha aqui na área do setor. Vejam que se eu pegar o comprimento, que é 2πr, tá? Aqui. E multiplicar, ó, o comprimento é 2πr, se eu multiplicar por r e dividir por 2, eu chego na área que é πr², ou seja, nessa formulazinha aqui. Então, a área é sempre assim, tá, gente? A área é comprimento vezes o raio dividido por 2, tá? Bom, vejam só que se eu tenho um setor, eu posso calcular de duas formas. A primeira forma seria o seguinte, imaginem vocês que eu tenho aqui o ângulo. Se ele te dá o ângulo, tu faz uma proporcionalidade. Vamos supor que o teu raio aqui seja 4, tá? Então, a área dessa circunferência seria o quê? πr², que é π vezes 4², que dá 16π, certo? Ok, mas a área de toda a circunferência, tá? De toda essa região aqui dentro. Agora imaginem vocês que se eu tivesse um ângulo de, por exemplo, 90 graus aqui, e eu quisesse saber somente a área dessa região achurada, essa região que está aqui em vermelho, como eu faria então? Poxa vida, então se é 90 graus eu teria que fazer uma proporcionalidade. Eu vou escrever que esse 16π aqui, ó, seria 100% da minha área, ou seja, 360 graus, né? E o representante aqui e a área que seria representante aqui dessa parte achurada aqui seria quanto? 90 graus, né? Então eu colocaria um X aqui. Então essa areazinha seria então aqui, ó,
o alfa, esse ângulo de 90 vezes o 16π dividido por 360. Ou seja, é evidente que eu não precisaria fazer isso, né, gente? Que a gente sabe, faz direto, de cabeça, que aqui é a quarta parte da circunferência, porque é 90 graus, eu calcularia isso aqui e dividiria por 4. Mas vocês devem entender que simplesmente a área que está achurada sempre vai ser um percentual a partir de uma regra de 3, né? Então eu posso calcular aqui exatamente esse valor de 16π dividido por 4, que seria a quarta parte dessa circunferência. Ou seja, toda vez que eu quero calcular a área de um setor, eu vou calcular como? Eu pego, mas vamos colocar uma formulazinha aqui, eu pego o nosso πr ao quadrado, multiplico pelo ângulo alfa e divido por 360 e eu tenho a proporcionalidade, tá, gente? Então essa é a nossa formulazinha para a área do setor, certo? Agora, o que acontece aqui? Se eu quiser, por exemplo, calcular a área de uma coroa, como eu faria para calcular uma coroa? Bem, aqui seria o seguinte, imaginem que na cabeça da pessoa que vai resolver uma questão dessas, tem que estar exatamente o seguinte raciocínio. Toda e qualquer questão que eu vou resolver com parte achurada, eu posso resolver assim, é a área do todo menos aquilo que eu não quero. Então, se eu estou querendo a área da coroa, a área do todo é a área da circunferência maior. O que eu não quero? Eu não quero essa parte interna, essa circunferência interna aqui, isso aqui não faz parte da coroa. Já que a coroa, gente, é essa parte aqui, lembra? Lembra, isso aqui é uma coroa, certo? Então eu só quero aquela área achurada. Então o que eu faço? A área do todo menos o que eu não quero. Ou seja, a área da circunferência dessa parte a área da coroa seria o quê? A área da circunferência grande menos a área pequena, tá? Ou seja, a área da coroa sempre vai ser calculado por πr grande ao quadrado menos πr pequeno ao quadrado. Vamos botar um rzinho ali, porque o rzinho, né, é do pequenininho, tá? Ao quadrado, beleza? Então aqui é um r do raiozinho pequenininho. Então eu faço a área de toda ela, diminuo a área da pequenininha, eu vou ter a área da chamada coroa. Agora eu só gostaria de comentar um último detalhe, gente. Vocês têm aqui um exemplo de um setor, tá, que foi calculado a partir de uma proporcionalidade de um ângulo dado e de um raio, ok? Mas imaginem uma outra situação de um setor, vamos calcular a área de um setor de uma outra forma agora aqui, gente, O setor sendo calculado a partir de um pedaço dessa circunferência e do raio. Imaginem que a gente tem uma situação assim agora, Eu não estou mais te dando esse ângulo alfa aqui. Estou te dando um pedacinho dessa minha circunferência, tá? Que seria o que, gente? Vamos imaginar que aqui seria 3 e essa circunferência tem raio igual a 4. Tá? Vejam que isso aqui não é uma circunferência, sim um pedaço dela. Vamos imaginar que ela tem continuidade, né? E ela só representa um pedacinho da minha circunferência, beleza? Como será que eu calcularia a área dessa região achurada aqui? Gente, a lógica é a seguinte. Estão lembrados que eu falei que a área é o comprimento vezes o raio dividido por 2? Que a gente tinha aqui que o comprimento era 2πr vezes r dividido por 2, dava a área igual a πr ao quadrado, a gente chegava aqui, pois é, acabei de falar isso. Pois então, eu posso usar a mesma situação, só que agora eu não tenho o comprimento todo, sim só um pedacinho desse comprimento. Ou seja, a área seria o comprimento desse pedacinho que é 3, vezes o raio da minha dessa parte da circunferência que é 4, dividido por 2. Então a área achurada ou a área do setor aqui dado seria então 4 por 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Gente, então beleza. Então fique bem claro, né, que setor nós podemos calcular de duas formas. Ou ele vai te dar o ângulo, ou ele vai te dar uma parte, um pedacinho da minha circunferência, certo? E aí, se for com ângulo, eu faço uma proporcionalidade. πr ao quadrado vezes alfa por 360. E se for a parte da circunferência dada, vai ser o comprimento vezes o raio dividido por 2. Tá ok? Chegamos ao final então de mais uma aula aí. Até a próxima!